Olá, amado irmão e irmã, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma reflexão. Hoje, terça-feira, dia 19 de maio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, nós iremos meditar o Evangelho de São João, que se encontra no capítulo 16, dos versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, se eu não for, não virá até vós o defensor. Jesus aqui continua ainda preparando o coração dos seus discípulos, dando-lhes a ele uma palavra de encorajamento e de força. Aqui nós observamos uma alegria muito interessante. Jesus falando para onde voltará. No versículo 5 ele nos diz: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Porque Jesus já vinha preparando o coração de cada um deles para onde ele deveria voltar. E é esta explicação que Jesus quer que cada um sinta no seu coração. Porque se ele não voltar para o Pai, não dará para eles um espírito de encorajamento, que é o Espírito Santo, que vai manifestar verdadeiramente o seu amor e o amor do Pai em vossa vida. Por isso que ele diz assim: Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. Mas ele nos dá uma alegria no versículo 7, quando ele diz assim: É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vô-lo mandarei. Este defensor é o Espírito Santo. E Jesus aqui apresenta no versículo 10 3 pontos interessantes, para que assim como o povo não compreendeu, pelo menos os seus discípulos compreendam verdadeiramente o fato que Jesus agora está fazendo. E o fato é este. Vejamos, ele nos diz assim, no versículo 8: Ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. E no versículo 8 nós vamos observar, no versículo 9, nós vamos observar a explicação desses 3 pontos que Jesus levanta: o pecado, a justiça e o julgamento. E vai lhe dizer assim: o pecado, porque não acreditaram nele; a justiça, porque ele vai para o Pai, porque ele já terminou a sua missão na terra, mas voltará para junto de Deus; o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Então Jesus nos dá a certeza de compreendermos que o seu tempo aqui na terra já partiu e que ele vai para junto do Pai, onde lá se encontrará na direita, intercedendo não, mas fazendo sempre a vontade do Pai, como ele fez para cada um de nós aqui na terra. Como nos diz o salmista: Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Nas nossas necessidades, imploremos o Senhor, porque nele nós necessitamos. Tenha um excelente dia. Não se esqueça de rezar os louvores a Nossa Senhora. E se você puder, doe o seu dízimo.
na sua capela ou na sua paróquia, porque ajudará nestes momentos em que nós estamos passando. Que Deus assim vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.